You know you're not come down. Slept in late, put the song out late. O time 9, composto por Igarashi Tenten, Hyuga Neji e Rock Lee, estava pulando pelas copas do 44º campo de treinamento. Eles já tinham derrotado alguns Ami Genin e tiveram sorte de terem o pergaminho da Terra, o pergaminho de que precisavam. Agora eles estavam pulando, correndo e qualquer coisa entre os dois, o mais rápido que podiam em direção à torre. Quanto mais tempo estivessem na floresta, maior o risco de serem derrubados por um time adversário. Eles não tinham realmente conversado muito mais do que o necessário, principalmente por causa de Neji. Ele ainda estava chateado, Tenten imaginou, porque ela havia retido informações sobre um inimigo, como Neji o havia chamado tão carinhosamente, de sua equipe. Tenten suspirou. Ela tinha respeito pelo membro do ramo do clã Hyuga, mas ele realmente podia ser um pé no saco. Não faria mal a ele relaxar um pouco. Naruto havia contado a ela seu segredo Shoton, e havia pedido especificamente para ela não contar a ninguém, então é claro que ela não contou. Isso não importava mais por causa daquele Kabuto alguma coisa de 4 olhos. Ela não iria trair seu amigo loiro. Embora ela não soubesse o porquê, ela sabia que ele não tinha amigos. Bem, agora ele tinha aquela cabeça rosa, sua paixão, no entanto, como sua amiga também. Arre! Ouviu-se de Neji enquanto ele desativava seu doujutsu, quase ao mesmo tempo em que pássaros de quase todas as árvores decolavam. Você está bem? Disse-lhe, já estando ao lado de Neji ajoelhado. O estoico Hyuga piscou algumas vezes, aparentemente para tirar manchas dos olhos. Prepare-se, Yu, foi tudo o que ele conseguiu dizer antes que o ar se tornasse espesso e elétrico. Tenten Lee imediatamente assumiram uma posição defensiva em torno do Hyuga ainda meio cego, prontos para qualquer coisa que viesse em sua direção. Logo depois, eles viram o que havia cegado seu companheiro de equipe feito o barulho, uma parede grossa e rápida de chakra. Eles se prepararam enquanto ela os inundava, fazendo cócegas em sua pele no processo. Tão rápido quanto apareceu, desapareceu junto com o zumbido e a eletricidade. O que foi isso? Neji perguntou a si mesmo e aos seus companheiros de equipe. Tenten tinha uma boa ideia do que era, ela só esperava não estar certa. Porque se estivesse, então, Tenten, olhe para sua bolsa. Lee exclamou apontando para a dita bolsa com grandes movimentos. Tenten se virou para ver do que ele estava falando. Através da fenda de sua bolsa, você podia ver um brilho rosa fraco. Ela tirou a bolsa e colocou no chão. Com seus companheiros de equipe ao seu lado, todos se agacharam e cuidadosamente a abriram para ver o que poderia ser a fonte da luz. Os olhos de Lee mostraram reconhecimento, enquanto os de Neji imediatamente se arregalaram em um olhar penetrante, enquanto ela pegava a shuriken de cristal de 6 lados que ela havia ganhado de Naruto há tanto tempo. Ela tinha o hábito de levá-la para qualquer lugar, até mesmo em missões. Mas ela nunca tinha visto assim, pulsando lentamente com energia e emitindo uma luz linda. Neji desviou o olhar da shuriken para sua companheira de equipe. O que é isso? Tenten não respondeu imediatamente. Ela estava repassando as possibilidades do porquê Naruto tinha usado aquela grande onda de chakra. Certamente ele já devia ter dominado o suficiente para não fazer uma tão grande, o que significava que ele estava enviando uma mensagem, ele estava em apuros. Determinação estava gravada em seu rosto. É um presente de Naruto. Temos que encontrá-lo agora. Ela disse, levantando-se de sua posição agachada e encarando o caminho de onde o chakra tinha vindo. Não vamos. Precisamos chegar à torre o mais rápido possível. Neji disse asperamente. Aquele loiro estava destinado a ser o último, não importava se ele tinha uma Kekai Genkai ou não, e ele não perderia seu tempo com ele. Eu não me importo se você virá ou não, Neji. Tenten disse em um tom igualmente áspero, surpreendendo os outros membros de sua equipe. Ela nunca falou com eles daquele jeito. Naruto é um dos meus melhores amigos, e ele está em apuros. Eu irei de qualquer maneira. Lee, que tinha ficado quieto até agora, o que é impressionante se você levar em conta que ele, normalmente, era uma bola de energia maior que Naruto, e decidiu finalmente dar uma contribuição.
Neji, eu irei com Tenten. Naruto-kun também é meu amigo, e eu não o deixarei se ele estiver em apuros, ele disse com uma voz calma, mas firme. O prodígio Hyuga alternou entre olhar furioso para o garoto vestido de verde e para a mestra de armas, antes de finalmente ceder com um suspiro irritado. Tudo bem. Vamos encontrá-lo então. Com isso, a equipe 9 avançou ainda mais na Floresta da Morte para encontrar um certo genin de olhos safira de Konoha. A examinadora do segundo exame, Mitarashi Anko, estava sentada no topo da barraca onde os genin tinham vindo para pegar seus pergaminhos. Ela estava balançando as pernas levemente e bebendo um pouco de caldo, enquanto mastigava seu lanche favorito, um dango. Caldo de feijão vermelho doce combina melhor com dango. Ela disse em voz alta para ninguém em particular. Ela pegou outro pedaço de seu dango stick. Depois que eu comer isso, acho que vou esperar na torre pelos caras que passarem por isso. Ela mordeu o último dango. Este programa é feito para que os bons já estejam chegando lá agora. Ela jogou o bastão na árvore ao lado da barraca, agora mostrando um símbolo completo de Konoha, feito completamente de dango sticks. A marca de Konoha está completa, ela disse com uma voz alegre e sorrindo para si mesma. Ela estava prestes a decolar, quando a fumaça explodiu na frente dela e um dos guardas Chunin apareceu por ela. Ele estava ajoelhado levemente. Temos uma emergência, Anko-sama. Anko franziu a testa. O que foi de repente? Cadáveres. 3 deles. Anko continuou olhando para ele, mostrando que queria mais informações. Há algo estranho neles. Por favor, venha comigo, o Chunin pediu quase desesperadamente. Estranho? Anko perguntou a si mesma mais do que ao Chunin. Poucos minutos depois, Anko e os Chunin chegaram ao local. Mais 2 guardas Chunin estavam lá, guardando os corpos. Anko os reconheceu como Agane Kotetsu e Kamizuki Izumo, também conhecidos como os Eternos Chunins, não que ela se importasse com isso. A dona das cobras percebeu que era esse lugar. Ela imediatamente cerrou os dentes de raiva. Uma coisa é matar dentro dos muros protetores de Konoha, mas é outra coisa matar aqui. O que ela estava se referindo eram os pequenos santuários ao lado dos corpos, agora salpicados de sangue. Este era um lugar sagrado, até mesmo os shinobi tinham alguns desses. Até mesmo países em guerra não profanavam locais sagrados se pudessem ajudar. Para alguém matar aqui, eles ou eram extremamente ignorantes, ou realmente falavam sério. Anko não sabia o que ela mais queria, embora fosse ruim para alguém realmente querer lutar contra Konoha. Um inimigo ignorante poderia ser tão perigoso quanto. Anko foi tirada de sua fúria quando um dos Chunin, Kotetsu, falou, por suas posses e identidades, descobrimos que eles são shinobi de Kusagakure que se registraram para os exames de seleção Chunin. Mas como você pôde ver, Anko olhou mais de perto e descobriu do que ele estava falando. Seus rostos sumiram, sim, seus rostos desapareceram como se tivessem derretido. O braço direito de Anko se moveu para onde seu selo amaldiçoado estava, enquanto a realidade começou a atingi-la. Não há dúvidas, este jutsu é dele, mas por que ele está neste exame? Ela se virou para o Chunin que havia se reportado a ela na barraca. Mostre-me as fotos desses shinobi de Kusa. Deve estar nas inscrições deles, ela disse com urgência na voz. Se ela estivesse certa, e os deuses esperavam que não estivesse, então havia um predador, muito pior que os animais, dentro daquela floresta com os genin. Ai, disse a Chunin e rapidamente tirou 3 fotografias. Ela olhou para a foto, reconhecendo o rosto do dia anterior no briefing. Então ele tirou o rosto dessa garota? Então, ele já deve ter tirado naquela época. Ela se virou para o Chunin com uma cara muito séria. Este é ser. Ela foi interrompida pelo chiado de milhares de pássaros. Os 4 shinobi de Konoha se viraram para a fonte, na direção da Floresta da Morte, e viram o céu escurecer com os pássaros voando para longe. Então eles viram do que estavam fugindo. Uma parede de chakra de aparência quase sólida estava voando pelo ar em velocidades incríveis, e não parecia diminuir ou perder força ou densidade no progresso. Todos eles se prepararam enquanto o chakra espesso os lavava, fazendo seus cabelos ficarem em pé em cada centímetro de seus corpos.
Quando eles passaram por ele, eles olharam para trás para vê-lo continuar indo em direção à vila, e em todas as outras direções. Anko reconheceu isso, uma onda semelhante havia varrido um quarto da vila, muito menor do que a atual, alguns meses atrás. O Sandaime disse a ela que foi aquele garoto loiro que fez isso. A inquietação de Anko só aumentou. Ela virou o rosto para os Shuni novamente, que estavam todos olhando para a parede azul clara com admiração. Escutem. Ela meio que estalou, chamando a atenção deles novamente. Isso não é um exercício. Vocês três deixem Sandaime Okage-sama saber sobre isso imediatamente. E peçam uma mobilização de pelo menos 2 esquadrões Abu para a Floresta da Morte. Digam também a ele que Orochimaru do Densetsu no Sanmin retornou. Eu irei atrás desses caras agora. Entendido? Ai, todos disseram em uníssono, e pularam em direção à vila e à torre do Okage. Ela ficou parada por alguns segundos, apenas olhando para os corpos enquanto segurava seu selo. Ele está de volta em Konohagakure, mas por quê? Os olhos de Anko se arregalaram em compreensão. O que é que essa cobra quer mais do que qualquer coisa no mundo? Poder, e quem dentro dessas cercas tem poder? Aquele pirralho Uchiha e o garoto Shoton, e foi o garoto Shoton que usou aquela grande parede de chakra. Eu tenho que encontrá-los. Se eu encontrá-los, então eu o encontrarei. E ela disparou em sua velocidade máxima em direção à floresta. XXXXXXXX os 7 genin, todos de várias aldeias por todas as nações elementais, estavam todos indo pela vegetação rasteira e espessa da floresta. Normalmente, eles teriam subido nas copas das árvores, sendo um ponto de vantagem onde você poderia ver longe em qualquer direção, mas esta seção específica da floresta estava meio podre, mais do que qualquer outra parte da floresta, o que significava que eles correriam o risco de quebrar galhos. Isso poderia resultar em ferimentos e deixar o inimigo saber onde eles estavam, nenhuma das escolhas sendo boa na situação. Embora nenhuma das outras equipes Genin fosse enfrentar outros 7 Genin, não eram com eles que eles estavam preocupados. Eles estavam atualmente atravessando os poucos quilômetros de floresta que Naruto havia atravessado no dia anterior. Agora, muitas vezes ele havia amaldiçoado a Kyuubi para o inferno e de volta pelo que ela havia causado a ele, mas agora ele estava feliz por tê-la nele. Ele sabia que sem seu chakra, ele estaria morto, ou pelo menos extremamente ferido. Enquanto corriam, ele podia ver pelo canto do olho que Akumo Kunoichi, que havia trocado suas bandagens, estava olhando para ele, nem mesmo tentando esconder o fato. Ele olhou de volta para seus companheiros, demorando-se um pouco mais na garota loira de Kumo. Assim que o fez, ela desviou o olhar. Ele franziu a testa. Há algo sobre ela. Eu simplesmente não consigo colocar o dedo nisso. Ela é igual a você. A voz profunda e sinistra da Kyuubi soou em sua mente. Ele parou seus movimentos por um segundo em surpresa. A raposa nunca tinha falado com ele desde o incidente em Nami no Kuni. Bem, mais uma vez durante o treinamento com Ero Sennin, mas nunca mais desde então. Flashback, treinamento com Jiraiya. Eu realmente não sei se consigo fazer isso de novo. Ero Sennin, veio de Naruto. Você só precisa se esforçar bastante. Todos os Jinchuriki são capazes de falar com o biju selado dentro deles mais cedo ou mais tarde, de uma forma ou de outra. E você já falou com ele uma vez. A resposta veio de Jiraiya sim, mas foi quando eu levei um tiro. 2 vezes, tinha quase 0 chakra restante e estava me afogando. Tentei de novo fazer contato com ele, mas não funciona. O que você quer que eu faça? Me jogar de um penhasco? Naruto disse frustrado. Ele ficou em silêncio por alguns segundos e então olhou diretamente para o Gama Sennin. Isso não foi uma sugestão. Se você fizer isso comigo, você vai descobrir por que me chamaram de Rei Brincalhão do Inferno. Posso não ter feito nenhuma brincadeira desde que me formei na academia, mas isso não significa que eu não queira, ou que tenha esquecido como fazer. Jiraiya estremeceu levemente com o pensamento.
Embora ele não tivesse estado muito em Konoha enquanto Naruto crescia, ele tinha ouvido as histórias. Se o garoto foi capaz de pintar o monumento Hokage em plena luz do dia sem ser notado, e se esgueirar para dentro do complexo do clã Hyuga, roubar todas as suas vestes, e tingi-las de laranja brilhante, então ele não podia, ou melhor, não queria, imaginar o que ele poderia fazer com ele. Ele deixou os pensamentos para trás, enquanto seus pensamentos retornavam ao problema atual. Olha, você já fez isso antes. As primeiras vezes são sempre as mais difíceis. Mas depois da primeira vez é só um pouquinho mais fácil, já que você sabe o que fazer. Só tente de novo, por favor. O genin bigodudo suspirou e sentou-se. Os dois shinobi de Konoha estavam no meio de um campo gramado, dentro de uma área selada. A razão para isso era o que Naruto estava treinando: acessar o chakra da Kyuubi. Depois do que aconteceu em Nami, e Jiraiya tinha certeza de que o selo não estava quebrando, ele queria que Naruto pudesse acessar o chakra sempre que quisesse. E não era como se Naruto não pudesse ver a vantagem disso. Se ele pudesse usá-lo antes de morrer, seria legal. Mas ele ainda tinha o problema de realmente fazer contato com a raposa. Nas últimas 2 ou 3 horas, ele estava sentado neste campo, apenas meditando. E nada aconteceu. Absolutamente nada. Ele suspirou enquanto pensava bem. A 27ª vez é a mágica. Ele fechou os olhos e desacelerou a respiração. Inspira, expira, inspira, expira, inspira, expira. Ele abriu os olhos novamente, pronto para atacar Jiraiya e dizer que ainda não tinha funcionado. Mas ele parou assim que abriu os olhos, e estava olhando para um esgoto úmido. Ele tinha conseguido. Agora tudo o que ele tinha que fazer era encontrar a fera. Deveria ser fácil o suficiente. Logo ele estava de pé na frente das mesmas barras de ferro que ele tinha um mês ou mais atrás. Os olhos da raposa se abriram. Você voltou, chegue mais perto. Veio da raposa. Naruto franziu a testa. Quão estúpido você acha que eu sou? Espera, pensando bem, eu não quero ouvir sua opinião sem idade. Da última vez que estive aqui você só tentou me destruir. Uma risada veio de trás das grades, enquanto a raposa em todo seu poder e glória saía das sombras. Então, você não é tão estúpido quanto eu pensava. Você até conseguiu enganar o chakra de mim da última vez. Impressionante. Nenhum dos seus antecessores teve coragem de fazer isso. O humano loiro sorriu de volta para a fera parada na sua frente. Se eu não soubesse, diria que você estava me elogiando, Kyuubi. O sorriso no rosto da raposa se transformou em uma carranca imediatamente. Não abuse da sorte, humano. Só estou dizendo que você é menos insignificante do que o resto da sua raça. Agora, por que você está aqui? Eu já estou sofrendo o suficiente por estar preso aqui, sem ter que lidar com gente como você. Quero usar seu chakra quando eu pedir, Naruto afirmou com firmeza, sem rodeios. Desta vez, a Kyuubi riu dele. E por que você achou que eu concordaria com isso? Como eu disse da última vez, se eu morrer, você morre. Não é bom o suficiente? Naruto franziu o senho um pouco. Isso era mais difícil do que ele havia pensado inicialmente, mas, novamente, ele estava tentando obter o chakra de um biju. Ele ponderou sobre coisas que poderia oferecer à raposa, sem se colocar em risco. A raposa e o humano se encararam, enquanto Naruto pensava sobre as coisas que poderia oferecer. Um feito que Kyuubi achou muito impressionante, mas ele nunca admitiria isso. Finalmente Naruto falou: que tal isto? Eu lhe darei acesso para ver o que eu vejo e ouvir o que eu ouço. E por que eu iria querer isso? Kyuubi perguntou parecendo desinteressada. Você mesmo disse. Você não tem nada para fazer aqui. Naruto gesticulou em direção ao quarto. Eu não disse nada disso. Kyuubi rosnou. PFT, você também fez isso. De qualquer forma, se você consegue ver e ouvir o que eu faço, então você tem algo a fazer. A raposa ficou quieta por 1 minuto ou mais, realmente pensando sobre a oferta. Nem Mito nem Kushina lhe ofereceram algo assim. Ele olhou para o humano na frente dele, travando olhares novamente. Ele ficou assim por cerca de 3 ou 4 minutos. Naruto não vacilou uma vez. Finalmente ele rosnou, muito bem.
Mas não pense que você será capaz de acessar todo o meu chakra. Eu lhe darei o suficiente para lutar uma luta, mas nada mais e nada menos. Fechado, veio de Naruto. Para ser honesto, ele não esperava nada mais. Ele abriu os olhos, de verdade dessa vez, e sorriu largamente para seu professor. O dito professor estava olhando para ele com expectativa. Você fez isso? O velho pervertido perguntou ao seu aluno. Ele tinha uma boa ideia de qual seria a resposta, com o grande sorriso e tudo, mas com Naruto você nunca poderia saber. Ai! Eu fiz. Naruto, agora muito feliz, disse, e juntou as mãos no selo de carneiro. Alguns segundos depois, Jiraiya pôde sentir o chakra da raposa vazando ao redor dele, em uma quantidade muito maior do que ele esperava. Agora o treinamento de verdade poderia começar. Fim do flashback, ele franziu a testa. Kyuubi, eu não te dei acesso aos meus pensamentos. Como você consegue falar comigo desse jeito? Relaxa, humano, a raposa rosnou, é algo que todos os Jinchuriki são capazes de fazer com seus biju, se os biju estiverem dispostos a fazer. Não consigo ouvir nada de você. Meio mentindo, já que podia. Seu hospedeiro atual não é nem de longe tão conhecedor quanto Mito ou mesmo Kushina. Naruto suspirou aliviado. Ele realmente não queria que a raposa ouvisse seus pensamentos, seria algo que ela poderia usar contra ele. Ele então se lembrou da declaração que a raposa tinha feito. O que você quer dizer com ela ser como eu? Ela segura Matatabi, disse em sua mente quem? Naruto perguntou confuso Nibi. Ela é a Jinchuriki do Nibi, então é por isso que ela continua me olhando daquele jeito, e é por isso que eu senti algo sobre ela, ele cantarolou para si mesmo. Então ele percebeu que a raposa havia lhe dito, ei, espere um segundo. Você chamou o Nibi de Matatabi. Por que você o chamou de Matatabi? Esse é um nome verdadeiro. Eu sabia que seu nome não poderia ser Kyuubi. Qual é seu nome então? Naruto perguntou, juntando 2 e 2. Ele não obteve resposta. Apenas silêncio. Ele riu maldosamente para si mesmo, e recebeu alguns olhares de seus companheiros. Omoi se inclinou para Karui. Ei Karui, você acha que ele está bem? Ele parece um pouco estranho. Karui não respondeu, ou bateu em Omoi. Ela apenas continuou olhando para Naruto. E o Jito, no entanto, Nibi? Meu palpite é que ele está tentando fazer aquela velha raposa teimosa falar. O fato de ele estar conversando com o velho rabugento é surpreendente, falou a demônio gata. Então ele é Jinchuriki, o que você sabe sobre a Kyuubi? Prometo te contar mais tarde, quando estivermos todos fora deste inferno. Matatabi pisca e fica em silêncio. Tudo bem, Naruto disse para a Kyuubi, se você não quer me contar, eu acho que eu vou ter que inventar um nome para você até que você queira me contar, Ruben. Muito fácil, ele pensou por um minuto ou mais, finalmente pensando em um nome, eu entendi. De agora em diante eu vou te chamar de Antônio. Pelo menos até você me dizer seu nome verdadeiro. De qualquer forma, Antônio, como é que você está falando comigo de repente? Antônio? Você está aí, Antônio? Pelo amor de Deus. Ótimo. Meu nome verdadeiro é Kurama. Só não me chame de algo tão vil quanto Antônio. Ele rosnou em sua mente, cuspindo o apelido carinhoso de Naruto como veneno, mais do que ele tinha feito com a palavra Umano. O loiro Konoha Genin riu para si mesmo de sua pequena vitória. E por que estou falando com você? Isso é problema meu. Naruto não respondeu. Eles finalmente chegaram ao lugar onde ele tinha visto Orochimaru primeiro. Naruto suspirou aliviado. Nenhum corpo. O Sannin Cobra poderia, é claro, ter levado os corpos com ele, mas também não havia sangue. E agora? Perguntou Koei. Bem, disse Naruto, agora olhamos ao redor para ver sinais de batalha. Sasuke pode ser um idiota, mas ele não desistiria sem lutar. Koei bufou novamente. Ele estava enfrentando um Sannin. Ele não deve ter lutado muito. Naruto olhou levemente para o ninja de Kiri. Qual era o problema dele, afinal? Ele queria dar um pedaço da sua mente, mas se contentou em apenas dizer, não subestime os shinobi de Konoha. O Kiri Genin estava prestes a retrucar quando Aku lhe deu uma forte cotovelada nas costas.
Ok, então agora, cuidado. Veio de Karui. Naruto se virou para ver o que ela estava falando. Muitas shuriken e kunai estavam vindo em direção aos 7 genin. Naruto rapidamente se colocou na frente de seus novos amigos, e rapidamente passou por alguns selos. Doton, Doriueki. Ele gritou, e bateu suas mãos na terra. Houve um grande estrondo, e uma parede de tamanho médio feita de terra brotou da terra na frente deles, defendendo-os efetivamente contra as armas shinobi lançadas contra eles. Quando não havia mais armas para desviar, ele abaixou a parede para não atrapalhar a visão deles ao redor. Não muito tempo depois de ter feito isso, uma risada sombria ressoou das sombras da floresta, a mesma risada sombria que Naruto tinha ouvido antes. O Kyuubi Jinchuriki estreitou os olhos e disse: saia, Orochimaru. Soou quando a dita pessoa saiu debaixo de uma árvore. Então você descobriu, não é Naruto-kun? Estou surpreso que você seja capaz. Mas isso é de se esperar da Kyuubi Jinchuriki. O Sannin Cobra sorriu. O último morto do ano dele acabou sendo algo especial. E pensar que eu tinha originalmente descartado você. Naruto ignorou o suspiro do time Kiri, e apenas continuou olhando para Orochimaru. Ele olhou para Yujito, que estava olhando para ele com uma cara que dizia eu sabia. Ele olhou para Orochimaru, Yujito-san, não hesite em usar o Nibi, se puder. Ela olhou para ele com uma cara séria. Há quanto tempo você sabe? Não vai demorar muito. Kyuubi me disse que sentiu o Nibi dentro de você, no caminho para cá. Oh! Veio de Orochimaru. O que temos aqui? Um gatinho perdido na floresta. Você sabia que cobras comem gatos? Cale a boca. Naruto disse e começou a canalizar o chakra de seu inquilino. Agora, me diga onde meu time está. Orochimaru riu. E por que eu faria isso? Sasuke-kun e eu nos divertimos muito. Eu até dei um presentinho para ele. Um presente que eu também posso te dar, se você tiver sorte. Você pode ficar com seu presente para si mesmo. O loiro gritou de volta. Ele estava começando a ficar realmente puto com essa cobra. Se você não me disser, eu vou ter que arrancar isso de você. Naruto, não. Ako disse preocupada com seu amigo de Konoha, mas era tarde demais. Naruto já tinha ido embora. Agora tudo o que ela podia fazer era ajudá-lo o máximo que pudesse.